Oi, gente do oitavo ano, tudo bem? Eu sou a professora Joyce e hoje nós vamos falar sobre poema visual. Para iniciar, nós temos esse poema do Milor Fernandes. Vamos fazer a leitura. Era um homem bem vestido, foi beber no botequim, bebeu muito, bebeu tanto, que saiu de lá assim. As casas passavam em volta numa procissão sem fim, as coisas todas rodando assim, 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 assim. Então, gente, como nós podemos ver, né, esse poema ele se inicia de uma forma bem convencional, como nós estamos acostumados a ver com outros poemas, né? Nós temos aí 3 versos formando essa estrofe e o quarto verso dessa estrofe é colocado aí de uma forma bem diferente, que saiu de lá assim. Esse verso está em declínio, é como se estivesse representando aí uma queda. Se vocês perceberam, isso tem a ver com o que está sendo dito no poema, já que o homem falado aí no poema bebeu muito, né? Sugere que ele esteja caindo. Continuando, as casas passavam em volta numa procissão sem fim, as coisas todas rodando. E aí vocês percebem que o último verso, que é composto apenas pela palavra assim, para dizer a forma como as casas estavam rodando na visão desse homem, né? Esse verso ele foi colocado na forma de uma espiral, justamente para representar essa procissão das casas rodando na vista desse homem. Então aí nós temos um exemplo de um poema visual. Percebam que esse poema ele envolve linguagem verbal, que são as palavras, mas também envolve linguagem não verbal, que são essas imagens, né, essas ideias que são representadas aí através desses 2 versos, um representando a queda desse homem e o outro representando a forma como as casas rodavam na visão dele, tá certo? Então, uma das grandes características do poema visual é justamente integrar a linguagem não verbal, palavras, né? A linguagem verbal, palavras, com a linguagem não verbal, que são as imagens formadas aí. Vamos ver mais um poema? Esse poema também é do Milor Fernandes. Diz: apertados no balanço, Margarida e Serafim se beijam com tanto ardor que acabam ficando assim. Se vocês perceberam, aí nessa parte da estrofe, a palavra assim foi colocada de cabeça para baixo, justamente para dar representar a forma aí como eles se encontram. O moço entra apressado para ver a namorada, e é da seguinte forma que ele sobe a escada. Olha como foi colocado esse verso no poema. Dá a mesma impressão de degraus, né? O início do verso fica lá embaixo para mostrar a sensação mesmo, a ideia de subir essa escada. Mas lá em cima está o pai da pequena que ele adora, e por isso, pela escada, assim ele vem embora. E esse último verso desse poema também foi colocado aí de uma forma bem diferente. Quem ele encontra lá em cima, esse senhor que está indo ver a namorada? Ele encontra não só a namorada, mas o pai dela. Será que esse pai gostou da ideia do namorado ir ver a filha dele? Provavelmente não. Pela forma como o último verso foi colocado, não parece que ele desceu muito bem essa escada, né? Parece que ele desceu essa escada bolando. E por que que ele desceu essa escada rolando? Provavelmente isso foi uma ação do pai da menina. Então, nós temos aí mais uma vez, assim como o primeiro verso, o primeiro poema, ideias representadas pelos recursos gráficos, né? A forma como esses versos foram colocados, eles expressam uma imagem, tá? Então, mais uma vez, o poema visual, ele sempre vai juntar palavras e imagens. Nesses poemas aqui, nós temos palavras que rimam, né? Como, por exemplo, a namorada, escada, adora, embora, mas não necessariamente os
poemas visuais vão possuir estrofes dessa forma, como estão aí alinhadinhos, e muito menos rima. Isso não é obrigatório nos poemas visuais, como a gente vai ver a seguir. Olha esse poema. A primeira coisa que nos chama a atenção nesse poema, com o título Xícara, é o próprio formato, né, que ele nos mostra de uma xícara, a imagem de uma xícara. E aí a gente percebe que essa imagem da xícara é formada por vários versos. Nós temos aí a fumaça que exala dessa xícara e a xícara em si. E o poema diz o seguinte: na tarde fria de julho, voa o cheiro, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. E me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? Então, essa imagem que é formada pelos versos, ela tem uma relação de sentido com o que é falado nesse poema, tá? Isso sempre vai estar ligado. Vamos ver mais um exemplo. Esse poema, né, que é formado por uma palavra, lixo, mas se você prestar atenção, dentro de cada letra desse poema existem várias palavras, que é luxo. Então, várias palavras com esse sentido de luxo foram agrupadas para formar uma nova palavra, lixo. Aí a gente tem, de certa forma, uma crítica, né, relacionando luxo ao lixo. Vamos capturar aí algumas características do poema visual. Primeiro, a gente tem a integração entre imagem, que é a linguagem não verbal, e a palavra, que é a linguagem verbal. Também temos a percepção da mensagem acontece através do ver. Por que isso? Porque no poema visual é interessante que a própria pessoa veja o poema para fazer justamente essa integração entre a imagem e a palavra. Se esse poema for apenas lido para outra pessoa, através do escutar, ela não vai conseguir captar tudo aquilo que o poeta quis passar. Então, é muito importante o ver, a percepção através do ver. Nós temos a utilização de recursos gráficos para representar uma ideia, como nós já vimos, né? Principalmente nos primeiros poemas. E, como a gente pode perceber, o poema visual ele não pode ser um poema muito longo, tá? Então, a gente tem aí a economia de palavras. Nós temos aí mais alguns exemplos, né, de poemas visuais. Primeiro, formando um pêndulo, como a própria palavra diz, e o segundo aí com o título de ouvido seletivo, e a gente tem a imagem de uma orelha formada através de versos. Eu espero que vocês tenham entendido. Agora vocês vão na sala virtual procurar a atividade 3, que é sobre esse assunto. E se vocês não fizeram ainda a atividade 1 e 2, cuidem em fazer, porque é importante que vocês façam todas as atividades desse bimestre, principalmente se você tem nota pendente, tá certo? Um abraço e tchau!